Prosseguindo no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, vamos agora ao item 4, Tutmés I se torna faraó. Nós estamos estudando a lição 5, estamos no capítulo 6 do material didático, a Arqueologia e o Êxodo. Nós falamos sobre Hatshepsut, fizemos um resumo sobre as datas, sempre lembrando que são datas aproximadas, estamos tentando identificar os eventos da história, comparando eles com os eventos bíblicos, com datas aproximadas. O capítulo 4 do material didático diz: Tutmés I se torna faraó do Egito. Em 1526 a.C., Tutmés I, pai de Hatshepsut, se torna faraó. Este dará continuidade à perseguição e escravização dos Hicsos israelitas. Bom, então Tutmés ou Tutmoses I, o nome é a variação de nome egípcio, grego, né? Eu destaquei aí pai de Hatshepsut, porque Hatshepsut, como nós vimos no tópico anterior, é uma pessoa importante para a história, porque tudo indica que ela é a mulher que adotou Moisés e queria fazer de Moisés o seu filho, queria fazer de Moisés um faraó. Ou seja, então o pai de Hatshepsut, ele assumiu o governo do Egito em 1526 a.C. Ele era, vamos dizer, claro, um homem de destaque, o Egito estava nesse período de recuperação. Nesse mesmo ano, nasceu Moisés. Sempre lembrando que 1526 é uma data aproximada, mas como nós encontramos essa data? Nós pegamos a data do Êxodo, segundo a cronologia bíblica, 1446, e subtraímos 80 anos. Retornamos 80 anos na história, 1446, se você retorna 80 anos, você chega a 1526. A explicação diz: tomando a data do Êxodo como sendo em 1446, sabendo que Moisés possuía 80 anos quando liderou o Êxodo, podemos retornar 80 anos na história e assim sabemos que Moisés nasceu próximo do ano 1526. A data do nascimento de Moisés coincide com a ascensão de Tutmés I ao poder. Ahimoses, 1560 a 1537, parece ser o faraó que deu início à perseguição aos Hicsos. Amenhotep I, que governou de 1537 a 1526, deu continuidade à guerra. E Tutmés I, 1526 a 1512, é considerado o faraó que superou os Hicsos em definitivo e os escravizou. E é nesse momento que Moisés está nascendo, né? Ou seja, então Moisés realmente nasce no momento em que surge um faraó que ele fala: olha, nós temos que fazer alguma coisa para esse povo não voltar ao poder novamente. O comentário prossegue: tudo indica que Moisés foi adotado pela filha de Tutmés I, chamada Hatshepsut. Êxodo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ou seja, ela sabia da ação do seu pai. Claro, né, todos os egípcios vinham de um histórico de lutas, como nós falamos anteriormente, tendo até a morte de Faraó, vinha de um histórico de lutas, tentando tirar os Hicsos do poder, ou seja, tirar os israelitas do poder. Cerca de 6 anos após o seu nascimento,
O menino deve ter sido levado à filha do faraó, que o adotou e o chamou de Moisés. Em Êxodo 2,10 diz: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então Moisés ele acabou sendo criado pela sua mãe, que amamentou ele, cuidou dele, e com cerca de 6 anos de idade, que era normalmente a idade de criança já crescida, que ia começar a educação da criança, o levou de volta para Hatshepsut. Então, tendo Moisés nascido em 1526 a.C. e passados 6 anos, esse é o ano 1520 a.C., ou seja, faltavam cerca de 64 anos para o êxodo. Digo, 74 anos para o êxodo. Número 6, a filha do faraó. O faraó Tutmés I, que governou o Egito de 1526 a 1512, perdeu os 2 filhos e uma filha que havia tido com a sua mulher principal, restando apenas sua filha Hatshepsut. Bom, essa parte aqui é importante para vocês poderem entender o porquê de Hatshepsut querer adotar um menino, tá bom? Então começa que o seu pai teve 4 crianças, né? 2 meninos e 2 meninas, os 2 meninos morreram, uma menina morreu, só sobrou Hatshepsut. O comentário prossegue: na língua egípcia não havia palavra para descrever uma rainha, isso é provado hoje. Não existia o conceito de rainha para os egípcios. As mulheres eram chamadas de esposa do faraó, e Hatshepsut foi chamada na Bíblia de filha do faraó. Ou seja, essa expressão bíblica comprova, né, combate com a história egípcia, de que eles não tinham uma palavra para rainha. Número 7, a morte de Tutmés I. Tutmés I morreu em 1512 a.C. Nesse momento começa uma intriga entre as 2 filhas de Tutmés I pela sucessão. Entre as 2 famílias de Tutmés I pela sucessão. O Egito não aceitava a mulher como governadora. Não havia sequer a expressão rainha em egípcio. Logo, Hatshepsut, filha da mulher legítima, não pode reinar. Mas Tutmés I havia tido outro filho com uma esposa secundária e o chamou de Tutmés II. Bom, o Egito, eles tinham aquela crença, né, de que eles tinham um sangue real, e Hatshepsut era a única descendente desse casal real, o faraó e a sua esposa legítima. Como ele não tinha nenhum filho com a mulher legítima, nenhum filho sobreviveu, né? Então descobriram com a mulher secundária um filho chamado Tutmés II. Então, diante da morte de Tutmés I, em 1512, é o número 8 no material didático, assumiu o governo Tutmés II, aí 1512 a.C. Mesmo sendo filho da esposa secundária, Tutmés II, sendo homem, tem prioridade sobre Hatshepsut, que era filha da esposa principal. Como era a tradição na família desde os fundadores do Egito, os irmãos se casaram. Lembrando que nós estudamos em Arqueologia do Mundo Bíblico 1, que o Egito, essa região do Nilo, foi povoada por Caim, sua mulher, e seu filho Enoque, né? Que na história egípcia eles são chamados de Osíris, Ísis e Horus. Então, como Caim se casou com a sua irmã, é claro, né? E na história egípcia, Osíris se casou com a sua irmã. Então, essa tradição foi mantida entre os egípcios.
E, claro, depois do dilúvio, Cã, quando foi para o Egito, ele, sabendo dessa tradição, já que eles conviveram, a Bíblia diz que as duas civilizações se encontraram, tá ok? Então ele manteve essa tradição entre os egípcios. Os egípcios mantiveram a tradição do irmão casar com a irmã. Então Hatshepsut teve que se casar com seu irmão, que era filho de uma mulher secundária do seu pai. Isso já deve ter contrariado Hatshepsut e vai explicar a decisão dela depois de tentar adotar uma criança, porque ela não vai conseguir engravidar, não vai gerar um filho. O comentário prossegue. Tutmés II reinou de 1512 a 1503. Hatshepsut não deu filhos a Tutmés II. Em 1506, nasceu Tutmés III, filho de uma esposa secundária que era considerado o primogênito de Tutmés II, logo o herdeiro ao trono. Então, para você poder entender toda a decisão de Hatshepsut, dela usurpar o trono, primeiro, ela perdeu todos os seus irmãos, os 2 homens e a irmã. Aí ela teve que se casar com um irmão secundário, né, filho de uma outra mulher com o seu pai. Casando com esse irmão, ela não engravidou. E esse seu irmão, como era comum no Egito, ele era casado com Hatshepsut, mas ele também tinha outras mulheres. Quando ele morreu, quando Tutmés II morreu, quem vai reinar? Vai reinar um filho que Tutmés II teve com uma outra mulher, que seria um irmão secundário de Hatshepsut. É até confuso falar, né? Ao mesmo tempo que seria sobrinho, irmão dela. Bom, o texto prossegue. Em 1503, Tutmés II morreu repentinamente e Hatshepsut assume o poder, pois Tutmés III contava com 3 anos de idade. Corrigindo, eu tinha falado 4 anos de idade, não, 3 anos de idade. Tutmés III contava com 3 anos de idade, ou seja, não tinha condições de reinar. Então, Hatshepsut assumiu o poder até o seu irmão crescer. Sempre lembrando que essas datas são aproximadas. Os egiptólogos apresentam datas que diferem em 20 ou 30 anos nesse período. Isso é normal, tá bom? Bom, então Hatshepsut, vamos dizer, esse seu, nem como chamar, seu pseudo-filho, né? É filho do seu, filho de Tutmés II. Tutmés II era o seu marido, era o marido de Hatshepsut, né? Ok? Então Hatshepsut vai ter que se casar com esse menino de 3 anos de idade. E o que ela vai fazer? Ela vai ficar no poder por um determinado momento, isso era o previsto, né? Até que Tutmés III crescesse, ok? Porque Tutmés III, com 3 anos de idade, não tem condições de reinar. Bom, a partir disso, Hatshepsut, nós veremos mais à frente, ela vai tomar a decisão de usurpar o poder, tirar esse menino de jogada, e ela vai tentar fazer com que Moisés fosse seu filho, que Moisés aceitasse ser seu filho, para que Moisés reinasse. Ou seja, ela queria tirar Tutmés III jogada, porque Tutmés III, ele era filho de uma mulher secundária de Tutmés II, que por sua vez era filho de uma mulher secundária de Tutmés I. Hatshepsut se considerava a única com sangue real, né? E como ela não conseguia reinar, então ela não conseguia gerar um filho, ela vai tentar fazer de Moisés o seu filho, o homem que iria governar no seu lugar.